Olá a todos, eu sou a Bruna, eu sou membro do PET Química e Quisc, do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, da USP. E hoje eu vou apresentar um novo projeto, o Fala PET Express. É um projeto que ele visa apresentar de forma mais clara, objetiva e simples as pesquisas realizadas dentro do nosso Instituto de Química. E para o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro convidado é o pós-doc Leonan Merizio. Prazer, Leonan, muito obrigada. Bruna. Obrigado pelo convite também, fico muito feliz. Ele participa do Laboratório de Materiais Inorgânicos e Vítreos, o LAMIV, e ele trabalha com materiais luminescentes à base de terras raras. Então, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, fique à vontade. Bom, oi galera. Bom, como a Bruna falou, meu nome é Leonan. Eu trabalho com materiais lantanídeos, que a gente fala, tá ouvindo muito falar de terras raras aí ultimamente, principalmente focado em luminescência. Bom, eu fiz minha graduação lá no Espírito Santo, em Química, bacharelado, e vim fazer o doutorado em São Paulo. Lá em São Paulo, eu comecei a trabalhar com o professor Hermi e o professor Lucas, que são referência da área, né? E aí eu terminei o doutorado. Em 2019 comecei um pós-doutorado com a professora Andréa no Instituto de Física, e é ali que eu comecei a trabalhar com vidros, na verdade. Até então eu trabalhava mais com materiais mesmo, cristalinos e tudo mais, com luminescência persistente. E aí eu fiz o pós-doc com ela. Em 2022 eu tive uma oportunidade de ir para a Finlândia. Nossa. Então lá eu trabalhei com o professor Mika Lastusari. Aí também, com essa pegada de materiais com luminescência persistente, lá eu trabalhei um pouquinho mais com fotocromismo também, que são materiais que mudam de cor com a luz. E agora eu estou com um pós-doutorado com o professor Danilo Manzani aqui no IQISC. E aí eu também estou continuando a desenvolver esses materiais com luminescência persistente, up conversion, vidro, tudo misturado ali e tal, em parceria também com o professor Lucas lá do Instituto de Química. Ah, que legal. E, assim, inicialmente, quando alguém de fora, amigos, família, que não é da área, por exemplo, que não entende do assunto, pergunta com que você trabalha, como que você responde para eles, o que você fala, porque percebe-se que você trabalha com a mesma coisa, né, desde muito tempo, né? E aí, imagino que as pessoas perguntam e têm muita curiosidade. O que você fala para eles, assim? Eu respondo... Eu tento fazer sempre algumas analogias e tal, isso é muito legal. É difícil explicar, né, pra galera, assim. Mas, bom, a princípio, eu trabalho investigando coisa que brilha. Então, que são os fenômenos de luminescência que a gente fala, né? E como que isso acontece? Eu pego alguns ingredientes, que são os meus materiais, misturo eles, e dessa mistura eu tenho a luminescência. E aí eu começo a investigar esse fenômeno. E aí, depois que eu vou vendo o que acontece com esse fenômeno e tal, eu aplico, a gente imagina algum tipo de aplicação com a luminescência. Por exemplo, sensibilizador de célula solar, ou então pode ser bioimageamento também, que aí são algumas aplicações mais sofisticadas. Tá. Ou então a mais simples de todas, né, que são aqueles avisos de emergência que brilham no escuro. Isso também a gente investiga e tal. Só que a minha função é entender o que acontece ali dentro, é entender tudo assim, bem direitinho como funciona, para quando vir uma demanda, assim, de algum fenômeno e tal, se você mexer aqui e ali, você vai ter o que você quer. Então, a gente já começa a entender como funciona tudo. Você tem que explicar de uma forma simples, né? Porque a química é muito difícil, no geral, né? Então, e eu vi no seu currículo acadêmico que um dos seus materiais, como você já mencionou várias vezes, é o estudo nos materiais luminescentes. Então, para quem nunca ouviu falar, né, que está assistindo a gente, o que é esse tipo de material? Como ele funciona? Como que é? Porque eu mesmo não conheço muito, então, como você diria? Beleza. Bom, eu, lá no meu doutorado e tal, que eu trabalhei com luminescência persistente, né? A luminescência persistente, como eu falei, são naqueles avisos de emergência, de incêndio, quando você apaga a luz e continua brilhando, ou então tem uns brinquedinhos e tal, né? É aquilo ali. Aí, como que acontece ali dentro, né? A gente pode imaginar que esse material é tipo bateria luminescente. Então, ele
quando você joga a luz nele, ele pega essa energia da luz e guarda na bateria. E aí quando você apaga a luz, tem a bateria carregada ali, aí ela vai descarregando e vai soltando energia com o tempo ali. Por isso que ele brilha no escuro. E isso é interessante porque toda a estrutura cristalina do material tem átomos e tudo mais, né? Organizado, bonitinho. E para a luminescência persistente, essa bateria são os defeitos da estrutura. Então, até o meu orientador de doutorado, ele falava que na luminescência persistente é um paradoxo, pois os defeitos são as virtudes. Então, Nossa, os defeitos do material é que traz essa propriedade. E a gente tem que saber trabalhar para organizar esse defeito direitinho também. Tá, muito legal. E quais são os exemplos mais, assim, que a gente, apalpáveis, né, da luminescência no nosso dia a dia, assim, que a gente pode encontrar? Você já mencionou, né, a placa de aviso, de emergência. E teria outro exemplo, alguma coisa? Na verdade, até você mexendo no tablet e tá a tela brilhando, é um tipo de luminescência também, né? Eletroluminescência que a gente fala. Que no fundo ali, são alguns desses materiais que eu tô falando com você e tal, né? E são organizados direitinho na tela e com a eletricidade ele brilha. E aí, quando brilha tudo organizado direitinho, forma a imagem. Legal. Então, a lâmpada LED e tudo mais, também é um fenômeno de luminescência. Bom, tá em tudo quanto é lugar, esses fenômenos, né? A gente tá presente no nosso dia a dia de tudo quanto é jeito. A gente não tem como escapar. Tá em todos os lugares. E a gente sabe que os elementos, você também já disse, que são conhecidos como terras raras, né? Que você mencionou antes. Eles estão sendo muito comentados pela sua alta relevância e uma alta aplicabilidade, né? E como você enxerga esses elementos, terras raras, e como eles estão presentes dentro da sua pesquisa com materiais luminescentes? Muito bom. Na verdade, quando a gente começa a estudar química e tal, a gente vê a tabela periódica, a gente vê 2 fileirinhas embaixo da tabela periódica lá, que a gente nem estuda direito na graduação, vê uma coisa ou outra, que são bem esquecidos. Só que esses elementos, que são as terras raras, é a primeira fileirinha ali, né, principalmente, assim, é muito importante, porque quando a gente prepara alguma coisa, algum material, esses terras raras é o que dá a propriedade que a gente quer. Por exemplo, o ímã. A gente tem aqueles super ímãs. Tá. É ímã que é dopado com neodímio. Então, o neodímio tem a propriedade magnética dele é muito forte e acaba resultando nisso. Então, até no magnetismo. E na luminescência, que é a minha área, eu uso esses terras raras como ativador da propriedade. Então, o que é muito legal, porque eu misturo, sei lá, vou fazer um vidro. Aí eu posso fazer esse vidro puro e tal, e ele vai ser lá, transparente, sei lá. Se eu pego um pouquinho desses terras raras, por exemplo, európio, térbio, que são esses elementos, e coloco dentro desse vidro, aí ele vai ter luminescência. Então ele vai, a partir de agora, ao invés de ser só transparente, quando eu jogo luz ultravioleta, por exemplo, aí ele brilha vermelho, verde, e assim vai. Então eu uso para ativar a propriedade do meu material. É um ativador, então, da luminescência. Muito bom. E esses materiais, esses fenômenos de luminescência, eles podem ser aplicados nas pesquisas e nas tecnologias, assim, de qual forma? Bom, ele é aplicado justamente desenvolvendo o material para onde você quer aplicar, né? Deixa eu ver se eu trago mais exemplos aqui. Na questão dos vidros, assim, que você mencionou, tipo, tem alguma aplicabilidade? Tipo, ele tem a aplicabilidade de dar luminescência ao vidro, mas isso a gente, tipo, enxerga no futuro, assim, alguma tecnologia para o futuro? Então, tem algumas. Tem uma muito legal, porque quando a gente fala de célula solar, então, o que acontece? Célula solar é um processo pouco eficiente, né? Então, qualquer ganhozinho que a gente tem de eficiência é, assim, uma coisa ótima. E tem alguns projetos hoje em dia que estão desenvolvendo, pode ser vidro, polímero e tudo mais, que eles
atuam como uma guia de onda. Então, como é que acontece isso? A gente constrói, por exemplo, uma janela. Então, a gente põe lá o vidro e tudo mais. O sol vai irradiar. E um pouquinho dessa luz vai para a borda desse vidro. Então, ali, por conta que ele tem luminescência e tudo mais, ele consegue converter luz e aí ele consegue converter para uma região em que é aproveitado e você consegue, por exemplo, colocar nas bordas ali uma célula de silício, sei lá o que pode converter luz em energia. Então, agora você pensa aí, porque hoje a gente tem painéis solares, a gente tem que botar em cima, né, da casa e tal. Pensa aí você ter toda a construção de prédios e tudo mais, que tem os vidros, que podem ser transparentes e assim gerar energia também. Nossa, ia ser... Nossa, um mundo perfeito. Que legal. É muito legal. Hoje em dia tem... o que o pessoal fala, plantações de energias solares, né? Então, tá muito em alta, tem muito, né? Então, seria uma ótima aplicabilidade pro futuro, assim. Toda a história aí, quando a gente tem uma revolução, assim, de como que a gente trabalha energia, a gente avança um nível tecnológico, né? Então, sempre foi deixar de depender, por exemplo, fontes que não são renováveis para uma fonte renovável e ainda, tipo, que você pode colocar em qualquer lugar, por exemplo, é muito bom mesmo. Legal. E você tem alguma mensagem que você gostaria de passar, assim, e deixar nesse episódio para quem está assistindo a gente, sobre o seu projeto, sobre a vida acadêmica como um todo, alguma coisa? Tenho. Olha, sobre a vida acadêmica, eu falo que é uma coisa, assim, que acabou me encantando, assim. É difícil, já aviso, não é fácil, mas eu acho que nada é fácil também, né? Então... eu acho que o que importa é como que você vai lidar com ela, né? Você tem que ser amiga. Então, assim, foi uma coisa que eu sempre amei fazer, que foi a pesquisa, entender. Eu sempre fui muito curioso, entender como funcionam as coisas e tudo mais. Acho que isso acabou me trazendo aqui. E hoje, né, isso de entender como funciona o mundo e tal, eu tento alinhar também... no ensino, né, que eu quero ser professor. Então, eu quero ensinar, eu quero formar gente também e tal, porque eu acho que isso é muito legal. E eu acho que, como o exemplo de vocês, de trazer uma linguagem mais simples, assim e tal, acho que isso é muito importante. A gente tem que saber falar com a galera. Então, eu parabenizo vocês pelo projeto também. Obrigada. Muito legal, muito importante isso. Então, obrigado pelo episódio, pela sua presença. A gente adorou. Espero que vocês tenham gostado também. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais. Oi. Eu vou falar um making off aqui, a gente falando.